Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem está falando uma vez mais é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi, em São Paulo. Muito bem, meus queridos, esta é a nossa aula de número 27 e hoje, com a permissão de Deus, nós vamos estudar o capítulo 26 do livro de Provérbios. Então, vamos lá. Versículo 1 diz o seguinte: como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Antes de explicar esse primeiro provérbio, é interessante dizer para vocês o seguinte: esse capítulo 26, ele se divide em 3 partes, tá? Quem tiver aí com a Bíblia, né, dependendo da tradução que você estiver usando, talvez você vai perceber isso, né? Ou seja, os primeiros 12 versículos são provérbios falando a respeito do tolo, né? Da pessoa insensata, da pessoa tola, né? Aí depois, a segunda parte, do versículo 13 ao 16, fala do preguiçoso, né? Nós temos aqui 4 provérbios falando do preguiçoso. E depois, do versículo 17 ao 28, nós temos outros provérbios, né? Que em geral falam sobre a questão da conversa, né? Da conversa maliciosa, né? Enfim, sobre esse tema. A gente vai chegar lá, a gente vai falar sobre isso. Mas vamos começar aqui então. Como eu já li o primeiro provérbio, né? Então ele diz aqui, esse primeiro provérbio, ele diz que a honra não convém ao insensato, né? Não é conveniente honrar uma pessoa insensata, não é? Assim como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Na linguagem de hoje diz o seguinte, olha: elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita, né? Então a gente sabe que no verão faz muito calor, né? Então é impossível a neve cair no verão, né? E também no tempo da colheita não é uma coisa comum chover no tempo da colheita. Então esse provérbio diz, né, que você elogiar um tolo, né, você honrar um insensato é tão absurdo quanto cair neve no verão ou chover no tempo da colheita, né? O nosso comentarista, o Derek Kidner, ele faz um comentário interessante aqui sobre esse provérbio, porque ele diz o seguinte, ó: a época atual, através dos truques da publicidade, está especialmente disposta a idolatrar as pessoas vãs, né, as pessoas vazias e levianas, né? Então, interessante porque no tempo em que nós vivemos, né, como ele fala aqui, com os truques de publicidade, né, com as campanhas de marketing, muitas vezes os marqueteiros, eles elogiam um tolo, né? Eles conseguem fazer de um tolo uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, uma pessoa até assim, que as pessoas vão até ficar, tomar como uma referência, né? A gente vê muito isso nas campanhas políticas, né? A gente vê aí os marqueteiros fazendo uma imagem de políticos como se fossem santos, como se fossem as pessoas mais honestas do mundo, sendo que muitos deles, né, não todos, é verdade, mas muitos deles muitas vezes estão envolvidos em corrupção, em coisas terríveis, né? E aí elogia-se um tolo, né? Através desses marketings políticos ou outros tipos de marketing, né? Esses truques de publicidade. Então ele diz aqui que na época atual, através desses truques de publicidade,
especialmente, né, esses marqueteiros, eles estão dispostos, né, através dessas campanhas, a idolatrar as pessoas vazias e levianas, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso, né, gente? A gente tem que ter um senso crítico, mas o que esse provérbio ensina é que não é conveniente elogiar ou honrar uma pessoa que seja tola, que seja insensata, que seja imprudente. Esse tipo de pessoa não merece elogio e nem muito menos ser honrada, ok? Vamos lá, o provérbio de número 2 diz o seguinte: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Perdão, então esse provérbio está dizendo que a maldição que é proferida sem causa, ela não se cumpre, né? Assim como o pássaro que foge ou como a andorinha no seu voo, né? Na nova tradução na linguagem de hoje, diz o seguinte: a maldição não cai sobre quem não merece. Ela é um passarinho que voa sem rumo, né? Então, uma maldição, como diz aqui, sem causa, ela não vai recair sobre uma pessoa que não a merece, né? Essa maldição sem causa é como um passarinho que voa sem rumo, como diz aqui esse provérbio, né? Então, o Derek Kidner, ele diz aqui o seguinte, que este provérbio, ele repudia a ideia de uma maldição que corre para o seu alvo como uma flecha mágica, independentemente da justiça, né? Então repudia a ideia de uma maldição, não é, que correria para o seu alvo, independentemente da justiça, né? Então, ou seja, Deus é justo, né? Deus não permitirá que, vamos dizer, uma pessoa qualquer, aí, uma pessoa sem escrúpulos, lance uma maldição sobre você ou sobre alguém que não merece essa maldição não vai se cumprir, porque essa maldição é uma maldição sem causa, está saindo da boca de uma pessoa, muitas vezes, uma pessoa sem integridade, né? Uma pessoa maldosa, né? Então, é isso que esse provérbio está dizendo, né? Que uma maldição sem causa, ela não vai cair, ela não vai recair sobre uma pessoa que não merece, ok? Muito bem, vamos seguir aqui. Provérbio versículo 3, né? O provérbio seguinte aqui do capítulo 26, diz assim: o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Então, esse provérbio aqui, quem me conhece, né, sabe que eu cito muito esse provérbio aqui, né, principalmente a última parte aqui que diz que a vara é para as costas dos insensatos, né? Então esse provérbio está dizendo que assim como o açoite é para o cavalo, assim como o freio é para o jumento, a vara é para as costas dos insensatos. É claro que não é no sentido literal, né? Mas, figuradamente falando, os insensatos eles vão apanhar muito na vida, né? Eles vão tomar muitas varadas nas costas, muita surra nas costas. Por quê? Porque são insensatos, porque não são sábios, porque não escolheram o caminho da sabedoria, não quiseram ouvir a voz da sabedoria, não quiseram aprender e praticar, né, os princípios da sabedoria. Então, vão sofrer as consequências, né? Ou seja, vão apanhar, vão sofrer, vai doer, né? Então, por isso que é importante a gente, como a gente fala sempre, né, ouvir, né, dar atenção à palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus, aos valores da palavra de Deus, da sabedoria, para que a gente não venha sofrer no futuro, né? Eu sempre falo isso. Quantas pessoas que já têm uma certa idade, que poderiam já estar desfrutando aí uma vida mais tranquila, mas estão sofrendo. Por quê? Porque não foram sábios lá na juventude, porque tomaram decisões erradas, escolheram caminhos equivocados, né? Então,
muito cuidado para que você não seja, né, essa pessoa, para que eu também tenho que tomar cuidado, para que eu não seja essa pessoa, para que nós não sejamos essas pessoas que vão sofrer com surra nas costas. Por quê? Porque fomos insensatos nas nossas escolhas, né? Muito bem, vamos aqui seguir. Agora, versículos 4 e 5. Os versículos 4 e 5, eles formam um único provérbio, né? Um par aqui. Então diz assim, olha, não responde, na verdade não é um único provérbio, são dois provérbios, mas são dois provérbios que se completam, eles formam um par, né? Então diz assim, olha, note, eu vou ler aqui, note que a princípio parece haver uma contradição entre esses dois provérbios, mas não há, né? É possível a gente entender aqui porque eles são colocados dessa forma. Então, preste atenção, ó. O versículo 4 diz: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Aí o versículo 5 diz: ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos, né? Então, parece haver uma contradição, porque o versículo 4 diz para você não responder ao insensato segundo a estultícia, né? Segundo a tolice, segundo a insensatez do insensato. E o versículo 5 diz que você deve responder ao insensato segundo a estultícia dele, segundo a tolice dele, né? Então, parece que há uma contradição aqui, mas não é o caso. Na verdade, né, esses provérbios, eles devem ser aplicados conforme as circunstâncias, né? Conforme as circunstâncias. Então, dependendo da circunstância, você não deve responder a uma pessoa insensata segundo a insensatez dessa pessoa. Ou seja, você não deve baixar o seu nível, né? Você não deve responder a um insensato segundo a tolice do insensato, segundo a estultícia do insensato, né? Para que não seja ele sábio aos seus próprios... para que não te faça semelhante a ele, né? Melhor dizendo, então, não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele, né? Para que você não tenha que se rebaixar ao nível do insensato, então não responda a ele segundo a insensatez dele, segundo a tolice dele, não é? Agora, isso em certas circunstâncias, não é? Em outras circunstâncias, você vai precisar responder ao insensato segundo a insensatez dele, para que o próprio insensato não pense que ele é sábio, né? Aos seus próprios olhos, tá? Então vamos ver aqui o comentário do Derek Kidner. Ele diz o seguinte: estes ditados germinados, né? Ou seja, esses dois provérbios que estão juntos aqui, eles ressaltam o dilema daqueles que querem arrazoar com os que não são razoáveis, né? Então, quando você está diante de pessoas que não são razoáveis e você quer arrazoar, você quer conversar com essas pessoas, você fica pensando, vale a pena responder a esse insensato segundo a insensatez dele, não é? Ou vale a pena ou não vale a pena? Então, pelo que a gente entende aqui desses dois provérbios, é justamente isso, né? Como diz uma nota aqui da Bíblia de Almeida, a Bíblia de Estudo de Almeida, diz assim, que eles devem ser aplicados conforme as circunstâncias. Então, vão existir circunstâncias em que você não deve responder ao insensato segundo a estultícia, segundo a tolice, segundo a insensatez dele. Mas haverá certos momentos que você vai precisar dar uma resposta, você não vai poder deixar ele ser uma resposta. E aí você vai ter que responder a ele conforme a estultícia dele, né? Porque ele não vai ter, muitas vezes, condições de alcançar a sua sabedoria, tá certo? Então, é isso que nós entendemos aqui, né? Que nós aprendemos desses dois provérbios que estão aqui nos versículos 4 e 5. Vamos seguir em frente aqui. Versículo 6 agora. O versículo 6 diz assim:
Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato, né? Então veja, como a gente falou no início, né? Você percebe que todos esses 12 primeiros versículos aqui do capítulo 26, todos eles estão falando sobre o insensato, né? A figura do insensato. Então aqui, esse provérbio que eu acabei de ler, ele é uma exortação no sentido de que você não mande mensagens, né? Você não mande recados por intermédio do insensato, porque quem manda mensagens por intermédio do insensato corta os próprios pés e sofre o dano, né? Diz aqui o texto. Eu vou ler na linguagem de hoje, diz assim, olha, quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés, né? Então é uma figura de linguagem aqui, né? Um exagero, né? Proposital, né? Mas é como se está dizendo aqui, né? Seria melhor que cortasse os próprios pés, né? Quem manda um tolo dar um recado, né? Porque quem manda um tolo dar um recado, quem manda uma mensagem para outra pessoa por intermédio de um tolo, está procurando problemas para si mesmo, né? Muito bem, vamos lá, versículo 7 agora. O versículo 7 diz assim: as pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos, né? Então veja, provérbio é algo que está ligado à sabedoria, né? Provérbios são ditos, né? São enigmas, vamos dizer assim, dos sábios, né? Então, um provérbio, que é uma frase que é dita por pessoas sábias, ela não fica bem na boca de um insensato, né? Não combina. Um provérbio de sabedoria não combina na boca de um insensato. Por isso que esse provérbio aqui, ele diz que o provérbio na boca do insensato é como as pernas do coxo que elas pendem bambas, né? Ou seja, infelizmente, quando uma pessoa é coxa, quando uma pessoa é paralítica, para que servem as pernas dessa pessoa? Praticamente não servem para nada, né? E assim é um provérbio na boca de um insensato, não serve para nada, né? Não tem valor, né? Na linguagem de hoje diz assim, olha, um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado, né? Ou seja, não tem valor algum, né? Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado, né? Porque o tolo, ele às vezes pode até citar um provérbio, que pode até fazer sentido, mas como ele é tolo, como ele não pratica aquele provérbio, ele fica sem sentido, né? Ele fica sem valor algum. Vamos lá, versículo 8 agora. O versículo 8, ele vai voltar a um tema que a gente já falou hoje aqui, olha. Diz assim: como o que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato, né? Então esse provérbio, mais uma vez, ele fala que não é bom honrar, elogiar uma pessoa insensata, uma pessoa tola, uma pessoa imprudente, né? Uma pessoa que não tem bom senso. Não é bom honrar essas pessoas, porque é como você pegar uma pedra preciosa e atirar num montão de ruínas, atirar num montão de entulho. Quem é que faz isso? Quem é que pega uma pedra preciosa, né? Uma pedra de ouro, de prata, e ataca num monte de entulho, para essa pedra se perder lá no meio e você não encontrar mais? Só um idiota faria isso, né? Só uma pessoa totalmente imbecil faria isso. Então, da mesma forma, é uma imbecilidade aqueles que ficam honrando, né, os insensatos, ou elogiando os insensatos. Não se deve fazer isso, ok? E ainda o versículo 9 diz o seguinte, olha: como galho de espinhos na mão do bêbado,
assim é o provérbio na boca dos insensatos. Então nós também já falamos sobre isso, né? Que também, da mesma maneira que não pega bem honrar o insensato, também não fica bem um provérbio na boca de um insensato. Um provérbio ele tem que estar na boca de um sábio, né? Na boca de um insensato não tem sentido. É como o galho de espinhos na mão do bêbado. O que vai acontecer se um bêbado pegar um galho de espinhos? Ele vai terminar se machucando todo, ele vai terminar se cortando todo. Então, como um galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos, né? Não vai pegar bem, não vai cair bem, o insensato vai até terminar se machucando se ele quiser passar por sábio. Aula 27, áudio 2. Vamos lá, agora nós vamos para o versículo 10 do capítulo 26, que diz o seguinte: como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores, né? Então veja, esse provérbio aqui, gente, ele está dizendo, né, sobre a insensatez de você contratar, né, de você assalariar, de você contratar como um funcionário, como um empregado, uma pessoa insensata e uma pessoa transgressora. Porque aquele que age assim, né, ou seja, aquele que contrata um insensato, ele é como um flecheiro que a todos fere. Ele é como um flecheiro que atira flecha para todo lado e termina ferindo todo mundo, bons, maus, ele termina ferindo todo mundo, né? Na linguagem de hoje, ó, diz assim: o patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos, né? Então, o patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos. Então, aqui é uma exortação no sentido de que aquele que é patrão, aquele que é empresário, enfim, né? Tome muito cuidado com quem você vai contratar, viu? Com quem você vai empregar na sua empresa. Tome muito cuidado, você precisa fazer um bom processo seletivo aí para contratar funcionários, para que você não contrate uma pessoa tola, uma pessoa insensata, que vai acabar prejudicando todo mundo, até você mesmo, até o patrão, até aquele que o contratou, né? E os colegas de trabalho, enfim. Então esse provérbio traz essa exortação aqui, ok? Muito bem, vamos lá, agora versículo 11. O versículo 11 diz o seguinte, versículo 11 diz assim: como o cão, o cachorro, né, o cão, que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia, né? Então, veja só, o insensato que reitera a sua estultícia. Perdão, gente, o insensato que cai no mesmo erro, né? O insensato que reitera a sua estultícia, que confirma a sua tolice, que refaz a sua insensatez, a sua tolice, né? Então esse provérbio está dizendo que essa pessoa, né, esse insensato que cai novamente na sua própria insensatez, né, que cai novamente, que reitera no seu próprio erro, na sua insensatez, é como o cachorro que vomita e depois de um tempo volta lá no seu próprio vômito para comer aquele vômito ali, né? Um provérbio que causa até uma certa nojeira assim em nós, né? Mas é a força de expressão aqui, né? Desse provérbio, né? Olha, na linguagem de hoje diz: o tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito, né? Então, gente, isso aqui é interessante, né? Nós temos que pensar em nós mesmos, porque às vezes nós agimos como tolos, viu, gente? Às vezes nós agimos como insensatos, quando a gente comete um erro 2 vezes, 3 vezes, né? Quando a gente cai num mesmo erro, talvez, quem sabe, num mesmo pecado, a pessoa fica caindo, fica reincidindo naquilo, né?
Então, é como um cão que volta ao seu próprio vômito, né? Como tem um texto lá também no Novo Testamento que diz, né? É como uma porca lavada que volta para o chiqueiro, que volta para a lama, né? Eu me lembro o pastor Alídio Flora Agostinho, que foi nosso pastor lá na igreja do Avivamento Bíblico em Jaçanã, ele sempre falava isso, né? Que um porco, você pode dar um banho nele, você pode passar um talco nele, você pode colocar uma gravatinha borboleta nele, que a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai para a lama, né? Porque o porco gosta de lama, ele gosta de sujeira, né? Então, é isso, né? A gente tem que ficar muito atento para a gente não ficar voltando para a lama, voltando para o vômito, né? Ou seja, para a gente não ficar caindo nos mesmos erros que a gente já cometeu, né? Porque cair nos mesmos erros, cair nos mesmos pecados, cometer a mesma insensatez é como um cachorro que volta para o seu próprio vômito, né? Então, é um provérbio forte, é um provérbio desafiador que a gente precisa aí aplicar às nossas vidas, né? Perdão, muito bem, vamos lá, versículo 12 agora, que é o último versículo que fala sobre os insensatos, né? Então diz assim, olha, começa com uma pergunta. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele, né? Então, é uma pergunta, você conhece alguém que é sábio aos seus próprios olhos, não é? Então, maior esperança há para um insensato do que para essa pessoa que se acha sábia aos próprios olhos, né? Veja, na linguagem de hoje diz assim: pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é, né? Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que realmente é, né? Então, aqui, uma pessoa que é sábia aos próprios olhos é aquela pessoa arrogante, né? Aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa, como a gente brinca, que se acha a última bolacha do pacote, né? Se acha muito bom, se acha muito sábio, muito inteligente, muito capacitado, né? Cheio de arrogância, uma autoconfiança, né? Ligada a uma arrogância, a um orgulho. Então esse texto está falando, você conhece uma pessoa assim? Então, maior esperança há para um insensato do que para esse tipo de gente, do que para esse tipo de pessoa. Ok? Muito bem, vamos lá. Então aqui nós terminamos os 12 primeiros versículos do capítulo 26, que são provérbios relacionados ao tolo, né? Ao insensato. Agora, nos 4 próximos versículos, nós vamos ter 4 provérbios que falam sobre uma figura que sempre volta aqui no livro de Provérbios também, que é o preguiçoso, né? Então é muito interessante, né, gente, você observar o livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios ele fala sobre o sábio, ele fala sobre o prudente, né? Ele fala sobre também o zombador, sobre o insensato, sobre o tolo, né? Sobre o simples, aquela pessoa bobinha, fala sobre o preguiçoso, né? Fala sobre vários tipos de pessoas, né? Então o preguiçoso, por exemplo, diz assim o texto, olha, vamos lá, versículo 13. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas, né? Então o preguiçoso ele diz isso, né? Na linguagem de hoje diz o seguinte, ó: o preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega, né? Se eu sair, o leão me pega. Então, o preguiçoso ele fica em casa, ele arruma desculpa para ficar em casa, né? Aqui eu estava pensando, né, que o preguiçoso ele é aquele tipo de pessoa que não está disposto a superar obstáculos, né? O leão é um obstáculo, né? Como eu já disse em uma aula passada, a gente até tem um provérbio popular aqui no Brasil que a gente diz, né, que a gente tem que matar um leão por dia, né?
Só que o preguiçoso, ele fala assim, tem um leão no meu caminho, né? Tem um leão nas ruas, eu não vou nem sair de casa, porque se eu sair, esse leão vai me pegar. Então, o preguiçoso, ele usa, né, essa argumentação de forma contrária, né? Enquanto a gente fala, olha, a gente precisa vencer um leão por dia, o preguiçoso fala, eu nem vou sair de casa, porque se eu sair, o leão vai me pegar. Então, o que a gente entende aqui? Que o preguiçoso, ele é aquela pessoa que ele não está disposto a superar os obstáculos. Aquele que fala, eu tenho que matar um leão por dia, ele sabe que ele vai sair da cama, ele vai sair de casa e ele vai ter obstáculos, ele vai ter barreiras, mas ele vai ter que superar essas barreiras, ele vai ter que superar esses obstáculos. Já o preguiçoso, ele não quer enfrentar obstáculos, ele não quer superar barreiras, então ele nem sai de casa, né? Porque ele já fala, aí tem um leão lá fora e ele vai me pegar se eu sair de dentro de casa, não é? O outro provérbio, ainda sobre os preguiçosos, diz assim, olha, versículo 14, diz assim, como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito, tá? Vai ficar mais fácil se a gente ler aqui na linguagem de hoje, ó, quer ver? Na linguagem de hoje diz assim, o preguiçoso vira de um lado para o outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar, né? Então o preguiçoso, ele é assim, ele é como uma porta que fica girando nas dobradiças, né? Fica gemendo ali, né? Fica gemendo, né? Como uma porta que às vezes precisa de óleo, né? Que você vira a porta e faz aquele ruído, né? Aquele gemido. Então o preguiçoso, ele é como essa porta que fica girando, que fica gemendo nas dobradiças, mas não sai do lugar, né? Assim é o preguiçoso deitado na cama, virando de um lado para o outro, às vezes reclamando, às vezes gemendo, igual a dobradiça ali, mas não sai do lugar. Não toma uma atitude, né? Então a gente percebe aqui que o preguiçoso, ele é descrito como uma pessoa inerte, uma pessoa que não se move, que não sai do lugar, que não toma uma atitude, fica só ali na cama, de um lado para o outro, gemendo, né? Como uma porta que fica ali girando na dobradiça, que fica, como diz aqui a tradução de Almeida, que fica revolvendo nos seus gonzos, né? Mas não sai do lugar, é inerte, né? Não se move, assim é o preguiçoso. Aí o versículo 15 ainda, falando sobre o preguiçoso, diz o seguinte, olha, o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca, né? Vou ler novamente aqui, ó. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca, né? Então o preguiçoso, ele é tão preguiçoso que ele mete a mão no prato, mas ele não quer ter o trabalho de levar a mão à boca, né? Ele não quer ter o trabalho de levar a mão à boca. Na nova tradução na linguagem de hoje diz assim, olha, existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca, gente. Olha aí o preguiçoso, né? Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca, né? Ou seja, o que a gente aprende aqui? Que o preguiçoso, ele não quer ter trabalho, né? Por isso que aqui na Almeida diz, né, que o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a mão à própria boca. O preguiçoso, ele não quer ter trabalho, né? Ele é preguiçoso, ele quer viver ali na moita, ele quer viver no sossego, né? Então ele não quer ter trabalho, né? E o último provérbio aqui sobre os preguiçosos, que está no versículo 16, diz assim, mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem, né? Olha aí. Então, além de tudo, o preguiçoso, ele é soberbo, ele é arrogante, ele é autossuficiente, porque ele se acha, aqui o que diz esse provérbio, que o preguiçoso, ele se acha mais sábio aos seus próprios olhos
do que 7 homens que sabem responder bem, né? O preguiçoso, ele acha que ele é mais inteligente, que ele é mais sábio, vamos dizer assim, do que 7 homens que sabem responder bem, não é? Na linguagem de hoje diz assim: o preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar respostas certas, né? Então, olhando aqui para cada versículo, eu fui falando, mas eu vou repetir aqui, né? A gente percebe aqui em relação ao preguiçoso, então, o que a gente falou? Que ele não está disposto a superar obstáculos, a gente vê isso no versículo 13, que ele é uma pessoa inerte, uma pessoa que não se move, versículo 14, uma pessoa que não quer ter nenhum tipo de trabalho, né, nem de levar a mão que ele meteu no prato, ele levar a mão à própria boca, ele não quer ter trabalho. E por último, além de tudo, o preguiçoso ainda é uma pessoa soberba, arrogante, autossuficiente, acha que sabe de tudo, acha que não precisa aprender nada, né? Então, é isso que a Bíblia fala aqui, né? O livro de Provérbios fala sobre a pessoa preguiçosa. Muito bem. Agora, gente, nós vamos para outros provérbios, tá? Do versículo 17 até o 28. Nós vamos ter aqui outros provérbios. Então, vamos lá, versículo 17. Olha, esse versículo 17 é muito interessante também. Esse aqui era bom você decorar, né? Esse aqui era bom você copiar num pedaço de papel, né? Ou imprimir e colocar lá na porta da geladeira, né? Esse é aquele que a gente precisa ler todo dia. Diz assim, olha: quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Olha aí, gente. Quem se mete em questões alheias, né? Ou seja, quem se mete em questões que não dizem respeito a você, que são problemas de outras pessoas, quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Então pensa na seguinte cena: pensa que você está andando na rua e está passando um cachorro do seu lado e você cisma de segurar esse cachorro pela orelha. O que vai acontecer com você? Se você pegar o cachorro que está passando do seu lado, você pegar e puxar a orelha desse cachorro, o que vai acontecer? Muito provavelmente você vai tomar uma mordida desse cachorro, não é isso? Então, é isso que acontece quem se mete em questão alheia, né? Quem se mete em problemas de outras pessoas, quem se mete em problemas que não lhe diz respeito, né? Na linguagem de hoje diz assim, vamos ver aqui, olha, diz assim: quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Então, não se meta, não se intrometa na discussão dos outros, né? Nas questões dos outros, nos problemas dos outros, né? Se concentre aí nos seus próprios problemas, que já devem ser bem grandes, né? Muito bem, vamos seguir aqui, versículo 18 agora. Bom, o versículo 18 e o 19, né, esses dois versículos, eles formam um provérbio, tá? Então vamos ler aqui o que diz os versículos 18 e 19. Diz assim, olha: louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana a seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira, né? Então esse texto está dizendo que a pessoa que engana o seu próximo, né? Engana. E depois diz: foi uma brincadeira, eu fiz isso por brincadeira. A pessoa que age assim é como um louco que lança fogo, que lança flechas e morte, né? Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, ó, diz assim: quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal, né? Então você não pode enganar uma pessoa, né? Muitas vezes propositalmente, e depois dizer que é uma brincadeira, porque você está agindo como um louco que está brincando com uma arma mortal, né? O Derek Kidner, ele faz um comentário aqui sobre esses dois versículos bem interessante. Ele diz assim, olha:
o livro de Provérbios, ao ressaltar o dever de pensar antes de falar, não aprova cláusulas evasivas, né, como essa que a pessoa diz, e muito menos aprova a desculpa, né? Aquela desculpa, não falei por mal, eu nunca imaginava que pudesse chegar a esse ponto, né? Então, é interessante, vou reler aqui, o livro de Provérbios, né? Ao ressaltar o dever de pensar antes de falar, né? Porque o livro de Provérbios, ele sempre enfatiza, né, esse dever de nós pensarmos bem antes da gente falar, né? Então, o livro de Provérbios, ao ressaltar o dever de pensar antes de falar, não aprova, né, cláusulas evasivas, como essa aqui, tipo, foi uma brincadeira, né? E muito menos aprova as desculpas, tipo, não falei por mal, eu nunca imaginava que pudesse chegar a essa situação, a esse ponto, né? Então, gente, muito cuidado, né, com as palavras, muito cuidado com as brincadeiras, né? Muito cuidado para a gente não enganar o nosso próximo, né? E depois usar evasivas e usar desculpas. Aula 27, áudio 3 agora. Muito bem, então vamos aqui para o final da nossa aula, caminhando para o final, né? Versículo 20 diz o seguinte: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda, né? Então esse provérbio está dizendo o seguinte, que do mesmo jeito que quando acaba a lenha, né, o fogo também vai se apagar, então quando você tira, né, vamos dizer assim, o maldizente, o fofoqueiro, a contenda cessa, né? O que é que mantém a contenda acesa, vamos dizer assim? É o maldizente, é o fofoqueiro. O fofoqueiro maldizente, ele fica jogando lenha na fogueira, né, por assim dizer, então a contenda vai aumentando. Então esse provérbio está dizendo, sem lenha o fogo se apaga, né? Ou seja, da mesma maneira que se você não colocar mais lenha no fogo, o fogo vai se apagar, da mesma forma, né, quando o fofoqueiro maldizente é tirado, é colocado de lado, então a contenda vai cessar também, não é? Vamos ler aqui na linguagem de hoje, olha. Sem lenha o fogo se apaga, sem mexericos, né, os mexeriqueiros, né, sem mexericos, a briga se acaba, não é? Vamos lá, o versículo 21, ele é bem, assim, está na mesma linha, né, a mesma ideia do que a gente acabou de dizer, olha. O 21 diz assim, como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas, né? Então, o homem contencioso, né? O homem maldoso, maligno, né? Malicioso, o maldizente, o fofoqueiro, ele é, para acender rixas, para promover brigas, ele é como o carvão é para a brasa e como a lenha é para o fogo, né? Vamos ler aqui na linguagem de hoje, olha. Como carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga, né? Então, o briguento, ele é do mesmo jeito que o carvão, né, mantém as brasas acesas, do mesmo jeito que a lenha mantém o fogo acesa, assim o briguento, né, ele fica atiçando uma briga, né? Por isso que a gente tem que procurar se afastar, né, gente, de briguentos, de fofoqueiros, de maldizentes, de mexeriqueiros. A gente tem que tentar se afastar dessas pessoas e em determinadas situações a gente precisa até isolar essas pessoas, a gente precisa tirar essas pessoas de circulação, né? Claro, usando os meios lícitos, né? Mas a gente precisa fazer isso para que a briga cesse, para que a contenda acabe, né? Porque se esse tipo de gente tiver
no ambiente, não adianta, né? Vai estar sempre tendo intriga, vai estar sempre tendo briga, vai estar sempre tendo situações desagradáveis, né? Muito bem, vamos lá. Versículo 22 agora. O versículo 22 diz o seguinte: as palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre, né? A gente vai entender bem esse provérbio lendo aqui na linguagem de hoje, né? Diz o seguinte, olha: os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los, né? Então, isso aqui, gente, é uma coisa que está na nossa natureza humana caída, pecaminosa, né? A gente gosta de um mexerico, a gente gosta de uma fofoca, né? Por isso que o provérbio aqui diz, né, que as palavras do maldizente são comida fina, né? Na tradução, na linguagem de hoje, diz: os mexericos, as fofocas são tão deliciosas, né? A gente gosta disso, né? Como gostamos de saboreá-los, diz aqui o texto, né? Na linguagem de hoje, né? Então, é uma exortação para a gente tomar cuidado, né? Não vamos dar lugar para os mexericos, para as fofocas, né? Por quê? Porque isso, a nossa natureza humana caída gosta disso, né? Parece que fofocar, fazer mexerico, é como se você estivesse comendo uma comida gostosa, né? É como se você estivesse saboreando, né, um prato muito fino, né? Então, muito cuidado, porque isso é uma coisa que atrai, né? Mexericos, fofocas, né? É uma coisa que atrai a natureza humana caída. Então, a gente tem que ficar muito atento para não cair aí nessas tentações, ok? Vamos lá, agora o versículo 23. Né? O versículo 23 diz o seguinte: como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno, né? Então, veja, esse provérbio ele está nos exortando quanto ao perigo dos lábios amorosos e o coração maligno, né? Isso não pode existir nem em nós, e a gente tem que tomar cuidado com pessoas que agem assim, que são amorosas nas palavras, mas o coração dessas pessoas são corações malignos, né? Ou seja, por fora, né, a pessoa fica usando palavras amorosas, mas lá dentro do coração a pessoa está com más intenções. Então esse provérbio diz que uma pessoa assim é como um vaso de barro coberto de escórias de prata, né? Ou seja, está coberto de uma, vamos dizer assim, de um verniz, né? O barro está coberto de um verniz de prata, mas por dentro é um vaso de barro, né? Por fora tem um verniz bonito de prata, mas por dentro é um vaso de barro. Assim é aquele que, não é, fica falando palavras amorosas, mas o coração é maligno, né? Perdão, gente. Na linguagem de hoje diz assim, olha: como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau, né? Então, as palavras fingidas que encobrem um coração mau são como o verniz que cobre um pote de barro. Pode ter um verniz bonito, mas não passa de um pote de barro. E, infelizmente, né, meus queridos, existem muitas pessoas que são assim, né? Elas têm palavras fingidas, mas lá no fundo o coração é maligno, o coração é maldoso. Então, muita atenção com esse tipo de gente. Não seja aquele simples, né? Aquele bobinho que não tem discernimento, que não percebe, né? Você precisa ser prudente. O próprio Senhor Jesus disse que nós temos que ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, né? Temos que ser prudentes, ok? Vamos lá, agora o versículo 24. Bom,
Aqui, na verdade, nós temos 3 versículos que formam um parágrafo, né? Formam, vamos dizer assim, um provérbio, né? Então, eu vou ler aqui os 3 versículos juntos, depois a gente comenta. Então, versículo 24, versículo 25 e 26, diz o seguinte: aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente, né? Então, o que diz aqui esse provérbio? Olha lá, vamos de novo com calma aqui. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, né? Então, de repente você pode ter uma pessoa que ela te aborrece, ela não gosta de você, ela tem intenções malignas para com você, mas essa pessoa, ela dissimula com os lábios, né? É mais ou menos o que a gente estava falando agora há pouco, né? Essa pessoa, ela tem uma astúcia, né? Vamos dizer assim, que ela te aborrece, mas com os lábios dela, ela disfarça, ela dissimula. Mas no íntimo dessa pessoa, né? Mas no íntimo, essa pessoa encobre o engano, né? No íntimo dessa pessoa existe engano. O engano que ela está tentando encobrir, né? Aí o versículo 25 diz: quando te falar suavemente, né? Quando essa pessoa astuta, ela vier te falar suavemente, não te fies nele, né? Não te fies nessa pessoa, quer dizer, não confie nessa pessoa. Por quê? Porque 7 abominações há no seu coração, né? Essa pessoa dissimulada, essa pessoa maldosa, essa pessoa fingida, astuta, muitas vezes ela vem te falar suavemente, mas você não deve confiar nela. Por quê? Porque 7 abominações há no coração dessa pessoa. E continua o versículo 26. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, né? Ainda que essa pessoa consiga encobrir o ódio que ela sente por você, ainda que essa pessoa consiga encobrir esse ódio com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente, né? Vai chegar uma hora que a malícia dessa pessoa vai se tornar pública, né? Vamos ler aqui esses mesmos versículos na linguagem de hoje. Olha, vamos lá. O hipócrita, veja que na linguagem de hoje já traduz como o hipócrita, né? O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Olha aí. O hipócrita que odeia, como que ele esconde o ódio dele? Atrás da bajulação, de palavras de bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. Então essa pessoa bajuladora, essa pessoa astuta, né? Ela pode até falar muito bem, mas não acredite no que ele diz. Por quê? O seu coração está cheio de ódio, o coração dessa pessoa está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade, né? Essa pessoa pode até disfarçar bem, mas no final todo mundo vai acabar vendo que essa pessoa é uma pessoa maldosa, é uma pessoa sagaz, é uma pessoa astuta, é uma pessoa que está com más intenções. Ok? Vamos lá. Faltam 2 versículos para a gente acabar essa aula então. Versículo 27. Olha só o que diz o versículo 27, gente, que interessante também. Diz assim: quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve, né? Olha que interessante, né? Quem abre uma cova vai cair na própria cova que abriu. E a pedra rolará sobre quem a revolver, né? Quem revolve uma pedra vai ter essa pedra rolando em cima de si mesmo, né? Vamos ler na linguagem de hoje para ficar mais fácil da gente entender. Olha,
quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela, né? Então veja aí, quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo na própria armadilha que armou, né? Eu estou me lembrando aqui daquela passagem do livro do profeta Daniel, em que aqueles invejosos, né, armaram lá uma situação para que Daniel fosse jogado na cova dos leões, né? Você lembra da história? Mas no final, quem é que terminou caindo na cova dos leões? Daniel, ele até foi lançado, mas Deus poupou a vida dele. Mas depois, aqueles que planejaram aquela armadilha para Daniel é que terminaram sendo lançados na cova dos leões e morreram lá, devorados pelos leões, né? Então é isso que diz aqui o texto. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela, né? Então, gente, nunca caia na tentação de planejar armadilhas para as pessoas, né? Por isso que a Bíblia diz que a gente não deve se vingar, né? Nós não devemos nos vingar a nós mesmos, nós temos que deixar Deus fazer isso, né? Então não coloque uma armadilha para os outros, porque quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo na própria armadilha, né? Tem o texto lá também no livro de Esther, né, do Amã, que fez uma forca para o adversário dele, o Mordecai. Ele preparou uma forca lá para enforcar o Mordecai, quem conhece a história sabe, e no fim quem terminou morrendo naquela forca foi o próprio Amã, que tinha preparado aquela forca para o inimigo dele, né? Então, nós temos até aí exemplos bíblicos sobre isso, né? E diz aqui, quem rola uma pedra será esmagado por ela, né? O Derek Kidner, ele comenta esse versículo aqui, ele fala o seguinte, olha, esta metáfora mostra como a insinceridade no falar recai sobre quem a comete, né? Então, essa metáfora, essa parábola, ela mostra como a falta de sinceridade no falar, e eu acrescentaria aqui, até mesmo no agir, né? Então, a falta de sinceridade no falar e no agir recai sobre quem a comete, né? Então, a insinceridade, a falta de sinceridade vai recair sobre quem é insincero, sobre quem fala e age desta maneira, né? Muito bem, gente. E o último versículo aqui do capítulo 26 diz o seguinte: a língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína, né? Então veja que todos esses provérbios aqui, no final do capítulo 26, todos eles estão falando sobre questão de conversa, né? De uma conversa maliciosa, né? Então a gente tem que ficar atento, né? Então esse último provérbio diz aqui, ó, que a língua falsa aborrece a quem feriu, né? A língua falsa, ela não tem nenhuma consideração pela pessoa que ela está ferindo, não é? A língua falsa, a pessoa que usa de falsidade, que fala de maneira falsa, né? Ela não tem nenhuma consideração pela pessoa a quem ela está ferindo, não é? E a boca lisonjeira é causa de ruína. Muito cuidado com pessoas que ficam lisonjeando só de boca para fora, né? Que ficam, vamos dizer assim, que ficam bajulando. Muito cuidado com gente bajuladora, viu, gente? Muito cuidado com pessoas bajuladoras, né? Que ficam lisonjeando, porque aqui o provérbio diz, a boca lisonjeira é causa de ruína, né? Porque, infelizmente, os simples, né? Os bobinhos, os desavisados, às vezes vão acreditar nessas lisonjas, vão acreditar nessas palavras bajuladoras, né? Vão se achar o máximo, né? E vão ser traídos depois por essas pessoas, tá certo? Na linguagem de hoje diz o seguinte: quem odeia fere os outros com mentiras, né? Então, quem odeia, quem tem
tem ódio no coração contra alguém, fere os outros com mentiras. E as palavras bajuladoras causam desgraças. Olha aí, as palavras bajuladoras causam desgraças. Ok, gente? Então, é isso, meus queridos. Aqui nós terminamos aqui a nossa aula de número 27, ok? E com a permissão de Deus, né? Na próxima aula vamos estudar o capítulo 28 do livro de Provérbios e a gente já está chegando aí no finalzinho, não é? Porque teremos ainda o capítulo 28, 29, 30 e 31. Então faltam 4 capítulos para a gente concluir o livro de Provérbios. E assim que a gente concluir o livro de Provérbios, nós vamos então entrar no livro de Eclesiastes, né? Que também é um outro livro muito interessante, que também foi escrito por Salomão e que vai trazer muitos ensinamentos práticos para as nossas vidas, ok? Então, até a próxima aula, permitindo Deus.